O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. E ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto desciam para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa pequena meditação. A primeira leitura nos traz uma promessa de que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E este novo céu e esta nova terra, ele só é possível na pessoa de Jesus. Jesus que vai entregar-se no mistério da cruz para renovar a humanidade inteira. E entregando-se no mistério da cruz, padecerá a morte e ressuscitará. E na sua ressurreição, todas as coisas serão renovadas. E aí então a promessa de um novo céu e de uma nova terra estará realizada. É por isso que, mais do que nunca, neste tempo de quaresma que nós estamos vivendo, já estamos na 4ª semana, que a gente procure se identificar ainda mais com Jesus. É preciso que nós sejamos parecidos com Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras e em tudo aquilo que nós fazemos. A nossa maneira de proceder deve ser a maneira de Jesus. Que Deus nos conceda esta graça. No Evangelho nós ouvimos o relato da cura do filho de um general, do filho de um homem importante para o povo judeu. E é interessante porque notem que Jesus está percorrendo as cidades da Samaria, já de novo voltando para a Galiléia, passando novamente em Caná da Galiléia, onde Jesus realizou o primeiro sinal. E vejam que
O Evangelho de João, ele narra 7 sinais, serão 7 sinais de Jesus até o mistério da cruz. E o Evangelho narra, né, o segundo sinal que Jesus realizou. O primeiro Jesus realizou em Caná da Galileia, quando transformou a água em vinho. Agora o segundo, este funcionário do rei, um homem importante para o rei. E é significativo porque ele primeiro ouviu falar de Jesus. Ele ouviu a fama de Jesus. Ele ouviu o que Jesus tinha realizado na Galileia e em outras aldeias e também em outras regiões. Ele ouviu. Por isso é importante para nós, no tempo em que nós vivemos, o testemunho de Jesus. Porque quando nós damos testemunho de Jesus, certamente vai despertar interesse no coração de outros, ainda que seja só por curiosidade. Mas quem por curiosidade se aproxima de Jesus, acaba se convertendo, acaba fazendo uma experiência de encontro que transforma a vida, como aconteceu com esse funcionário. E ele pede a Jesus, conhecendo, ouvindo falar de Jesus, ele pede que Jesus descesse para Cafarnaum para curar o filho, que estava morrendo. E o Senhor diz, podes ir, teu filho está vivo. Podes ir, o teu filho está vivo. E aí o versículo 50, o final completa dizendo, e o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Nós olhando para a nossa vida, no contexto que nós vivemos, quantos sinais, quantas manifestações Deus nos concedeu, quantas graças Deus realizou em nossa vida. E nem sempre nós temos a mesma fé que teve este funcionário do rei. Nem sempre. Ou então a gente até diz que tem fé. A gente até diz que acredita em Deus. Mas muitas vezes é só da boca para fora. Muitas vezes é só da boca para fora. E este gesto deste homem de se aproximar de Jesus e confiar e acreditar em sua palavra nos questiona. Nos questiona. Porque nós, muitas vezes, ou acreditamos só de boca, ou então nós tentamos provar de alguma maneira, ou então fazemos questionamentos para que nós possamos acreditar. Ou buscamos até mesmo alguma coisa em troca. E no caminho avisaram para o funcionário que a febre do menino tinha desaparecido e que o menino estava bem. E ele pergunta que hora isso tinha acontecido. E eles dizem que seria por volta de 1h. Na mesma hora que Jesus disse para ele que o filho dele estava curado. E o texto afirma de uma forma impressionante que este homem, depois deste episódio, versículo 53, então, ele abraçou a fé juntamente com a sua família. Depois do sinal que o Senhor realizou, ele abraçou a fé. E abraçar a fé aqui significa que este homem tornou-se discípulo de Jesus. Ele se fez discípulo de Jesus. Antes, ele queria somente a cura do filho. Ele não era seguidor de Jesus. Depois que Jesus realizou a cura do filho dele, ele se tornou discípulo de Jesus. Ele se tornou o seguidor de Jesus. E aí, o questionamento para nós é, será que também nós muitas vezes não nos aproximamos de Jesus somente por interesse? Ainda que seja por interesse,
é preciso que a gente busque de Jesus não só o que ele tem para nos oferecer, não só as graças que ele tem para derramar em nosso coração, mas que a gente se torne conscientemente e livremente também discípulos de Jesus, seguindo os seus passos para onde quer que ele vá, que a gente seja seguidor de Jesus. Peçamos ao Senhor Jesus esta graça para que nós nos tornemos discípulos dele e aprofundemos a nossa fé no seu projeto, na sua pessoa, na sua obra. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja elevado. Irmão,